Oi, gente! Tô aqui de novo pra gente poder falar e dar continuidade no nosso assunto dos 4 temperamentos. De uma forma muito simples, eu quero dar alguns pontos, alguns elementos para vocês dos temperamentos para que você possa aí começar a se identificar e aí depois se aprofundar mais no assunto, tá bom? O primeiro temperamento que nós vamos ver é o temperamento colérico. Aquela pessoa colérica. Quem é a pessoa colérica ou como é a pessoa colérica? Duas afirmações importantes sobre o temperamento colérico que nos ajuda a nos identificar ou não com esse tipo de temperamento. Quais são? A primeira pergunta: você é uma pessoa que se estimula por algo externo muito fácil ou não? O que seria isso? Então, quando alguém faz algo que te irrita, algo que você não gosta, que você não concorda, isso gera em você rapidamente um sentimento, até mesmo não só sentimento de raiva, mas quando alguém faz algo bonito pra você, isso rapidamente te envolve, rapidamente te emociona, rapidamente ou não, ou você não é estimulado rapidamente. A resposta pro colérico é sim. O colérico, ele é estimulado com muita facilidade. Então, tudo aquilo que é externo, o absorve de uma forma muito rápida e muito intensa. Então, a primeira pergunta é: você é estimulado de forma rápida? Sim. Característica de colérico. A segunda afirmação que o colérico pode fazer para esse temperamento é: quando eu sou estimulado, esse estímulo que eu sinto passa rápido ou demora a passar. Então, por exemplo, alguém fez algo que me deixou muito irado. Essa ira, ela vai passar rapidinho com um passe de mágicas. Sabe aquelas pessoas que brigam hoje e amanhã já esqueceu e nada aconteceu e tá tudo bem, tá conversando com você normal como se nada tivesse acontecido? Você é esse tipo de pessoa ou não? Você é o tipo de pessoa que, se alguém estimulou você de alguma forma, isso vai ficar em você remoendo, né? Se você é esse tipo de pessoa, a sua chance de ser colérico é muito grande. Você é estimulado com facilidade e, segundo, esse estímulo demora muito em você. Você fica com esse estímulo, ele não passa com tanta rapidez. Então, a pessoa colérica, geralmente, não é bom brigar com ela. Por quê? Porque ela é o tipo de pessoa que, se ela perder a confiança em você, raramente essa confiança vai voltar, né? Então, se você briga com colérico, você vai ter que ralar bastante para ganhar ele de novo, né? Porque ele é aquela pessoa que explode e que essa explosão dentro dele fica ali atormentando ele, fica ali, ele vai remoer bastante aquilo. Então ele é um colérico, tá? O colérico, ele tem muitas qualidades. O Padre Paulo Ricardo, ele vai dizer que o colérico, ele é dono de uma Ferrari. Então, o carro mais lindo. Então, aparentemente, a gente pode dizer, e eu pensava assim antes, que o colérico era o temperamento mais legal. Uau, eu sou colérica, que é o temperamento mais legal, né? E por quê? Realmente o colérico, ele tem uma Ferrari. Mas o Padre Paulo vai nos ensinar que, se você dá uma Ferrari para um adolescente que não tem carta, que não sabe dirigir, o que ele vai fazer com a sua Ferrari? Provavelmente ele vai bater, vai dar perda total neste carro, né? Então não adianta nada eu ter uma Ferrari se eu não sei conduzir essa Ferrari. Pode ser muito prejudicial para mim ter uma Ferrari. Então pode ser muito prejudicial para mim ser uma colérica, tá? Então, quais são algumas virtudes, algumas qualidades? Não necessariamente que todo colérico vai ter todos esses pontos que eu vou citar, não. Pode ser que eu cite algumas características de qualidades, de virtudes que você, como colérico, não tem.
E pode ser que eu cite alguns defeitos, algumas más inclinações, que você, mesmo sendo colérico, também não tem. E tá tudo bem, tá bom? E você é colérico. Mas vamos lá. O colérico, geralmente, ele é aquela pessoa ativa, né? Aquela pessoa que faz, né? Então, o colérico, geralmente, se ele pedir pra você fazer algo e você não fizer na hora, ele vai lá e faz. Porque ele não tem paciência de esperar você fazer, tá? Então, ele vai e faz. Ele é muito prático, tá? Então, não tem rodeios, não tem nada, ele é prático, né? É uma virtude também. Eles são voluntariosos, os coléricos são voluntariosos, então eles não têm medo do trabalho, eles não têm medo de enfrentar uma multidão para falar, eles não têm medo de fazer uma pregação, eles não têm medo, por quê? Porque eles vão e fazem, entende? Então, e se eles vê que tá precisando de ajuda aqui, ele vai lá e vai ajudar, se ele viu que ele pode ajudar aqui, ele vai lá, ele vai dar uma boa ideia, ele vai fazer, né? Então, ele é voluntarioso, né? Ele é decidido. Então, o colérico, quando ele decide, eu vou levantar todos os dias às 5 horas da manhã para fazer uma caminhada, todos os dias. Faça chuva ou faça sol, o colérico vai levantar às 5 horas da manhã todos os dias. Por quê? Porque ele é decidido, né? Então, ele é difícil de mudar de ideia. Então, quando ele se propõe a algo, ele faz. E essa é uma grande virtude do colérico. Ele é estimulador, vamos dizer assim, eles são grandes líderes. Uma pessoa colérica, eles são grandes líderes, eles têm grande poder de influenciar na vida de outras pessoas. Então, aquilo que um colérico fala tem peso na vida de outras pessoas, principalmente de um melancólico, de um fleumático, tem peso, porque ele sabe falar, ele sabe se colocar e ele tem esse dom da liderança, que é influenciar pessoas. Eles são seguros de si, geralmente são muito inteligentes, gostam de estudar, gostam de se desenvolver, gostam de coisas novas, são firmes naquilo que faz, naquilo que decide, são analistas. Então, os coléricos, eles são muito observadores. Ele vai chegar numa casa, ele vai olhar, ele é detalhista, ele vai ver que a toalha não tá certo, ele é muito perfeccionista. Então, ele vai chegar na casa de alguém e vai ver que o quadro tá torto na parede, enfim, que o talher tá na posição errada. Ele vai prestar atenção nisso. É uma característica do colérico, tá? Ele é impaciente, não tem paciência pra esperar, ele não tem paciência consigo mesmo, não tem paciência com o outro. Então, por isso que eu digo que quando ele pede pra você fazer algo e você não faz na hora, ele vai e faz, porque ele não tem paciência de esperar. E aí, você conhece alguém assim? Eles são planejadores, então eles planejam muito bem suas vidas, isso é muito bom. São enérgicos, né? Então tem ali muita energia e cobram também muito. São otimistas, são pessoas otimistas que vão sempre ver também o lado bom, né? São audaciosos. O colérico, ele não tem medo, ele gosta de desafio, ele gosta daquilo que é difícil, ele encara mesmo, sem medo, né? Ele é determinado. Nós temos um exemplo na Bíblia, muitos exemplos de santos, né? Coléricos, mas um exemplo que eu gosto muito é Paulo. Paulo foi um grande colérico. Daí eu vou falar agora um pouquinho das tendências, das más inclinações, das tendências para os defeitos que um colérico tem. Então, atenção, porque se você é colérico, são essas observações que você tem que fazer de si mesmo, tá bom? Se você não quer dizer que você é tudo isso que eu vou falar, mas você tem muita tendência a ter inclinações para esses tipos de defeito. Então, o colérico, eu já disse, né? Ele é impaciente, ele é intolerante, ele tem um pavio muito curto, ele é autossuficiente. Então, é aquele tipo de pessoa que não gosta de precisar dos outros, não gosta de pedir ajuda, é independente, se vira sozinho, prefere ir e fazer do que pedir ajuda, né? Então, ele é muito autossuficiente. Acham que o mundo gira em torno de si. Olha que forte isso, né?
acham que todo mundo tá falando dele, que todo mundo só fala dele, que todo mundo se reúne por falar mal dele, essas coisas. Geralmente é muito ambicioso, então ambicioso não apenas no dinheiro, também no dinheiro, mas também tem uma ambição de poder, de ser, de saber, de fazer, né? Então, geralmente o colérico ele tem essa tendência para a ambição do poder, do ter, do ser. Eles costumam a ter essa inclinação para o pré-julgamento, para rotular pessoas. Então, como ele é muito rápido, quando ele vê um comportamento de uma pessoa, ainda que ele não conheça, ele logo rotula aquela pessoa. Ele tem facilidade de criar um preconceito da pessoa. Isso é muito perigoso, porque às vezes ele tira uma conclusão daquilo que não é verdade. Ele tira uma conclusão baseada em fatos, mas que não são totalmente corretos, né? Então, por isso, o colérico acaba tendo um pouquinho de dificuldade no relacionamento, né? Na amizade, em fazer amizade, em dar seu coração e receber o coração do outro. Ele tem dificuldade disso por conta do seu temperamento. O colérico geralmente detesta surpresa. Então, se você conhece um colérico, cuidado com essa coisa de fazer uma surpresa de aniversário, uma surpresa não sei do que, porque ele não gosta. Por que ele não gosta? Porque ele é controlador. Ele gosta sempre de estar no controle da situação. Então, quando ele perde o controle da situação, é a hora que ele entra em desespero, em parafuso. Tá bom? Então, cuidado com as surpresas para o colérico. Ele tem uma inclinação muito grande para a ira no sentido de defeito, que é a ira, aquela explosão de algo não saiu do jeito que ele quis, do jeito que ele planejou, então ele explode, ele é tomado por uma ira muito grande, né, e nisso ele pode fazer coisas e ferir pessoas, né, das quais ele pode se arrepender depois, né, então geralmente essa questão da ira, tanto a ira defeito, também a ira é um pecado, né, um pecado capital, mas também ele tem a tendência para a virtude da ira, que é o que? Aquela força. Então ele usa aquela força para se tornar uma pessoa melhor, para ser melhor, para dar o melhor, para se decidir. Então ele usa essa força interior dele para ser santo, para alcançar o céu, para não desistir, para ser perseverante. Então isso aí é um ponto positivo do colérico, né? Ele tem a tendência, ou vamos dizer, ele carrega esse peso, né, a fama de ser ditador, de ser general, aquele que manda, aquele que gosta das coisas do jeito dele, no tempo dele, né, e que se não for do jeito dele, não tá bom. Então ele tem essa fama. Ele tem uma fama também perigosa para os coléricos, que é de ser insensíveis com as pessoas, com os outros, com a dor dos outros, com aquilo que o outro pensa, sente, né? Então ele não tem muita sensibilidade com as pessoas, tá? Exige muito de si mesmo. Então o colérico ele até sofre por isso, porque ele se cobra muito. O padrão de qualidade dele é muito alto, tanto dele quanto dos outros. Então, como ele espera muito de si, ele também espera muito do outro. E nisso ele se decepciona e acaba decepcionando as pessoas, porque ele é muito exigente, né? Muito exigente. Então, não sei se você vendo, como eu disse, não quer dizer que todos os coléricos vão ter todas essas qualidades e todos esses defeitos, tá bom? Mas vai se encaixar aí. Eu espero que você tenha se encontrado um pouquinho ou pensado em pessoas que você conhece que tem esse tipo de temperamento. Isso também é muito bom. E espero ter ajudado, e no próximo vídeo nós vamos falar do temperamento do sanguíneo. Vamos falar do sanguíneo, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.